Olá, eu vim apresentar para vocês o Process. É um programa que ele foi desenvolvido para gerenciamento de processos e ele está configurado para utilização em corregedorias e também comissões de sindicâncias. Eu vou mostrar como é muito simples e fácil, a interface é bem intuitiva e vamos começar a utilizá-lo. Ele tem aqui é, uma verificação de login e senha, ok? E nós temos aqui um menu de consulta rápida. Nós podemos fazer pesquisas nesse menu por nome de servidores ou nome de partes que estão respondendo o processo e também pelo número de processo. Nós podemos, por exemplo, fazer uma pesquisa pelo nome. Veja que ao pesquisar por este nome, nós tivemos aqui a resposta de dois processos, ou seja, essa pessoa ela está respondendo a dois processos. O que está grafado em verde significa que ele está em andamento e o que está grafado em vermelho significa que está arquivado. Clicando em cima do processo, você vai ver aqui na tela algumas informações. Por exemplo, ele nos traz aqui o número do processo, a portaria que deu abertura, que deu início ao processo, a data de abertura, o tipo de procedimento, ou seja, que é uma sindicância, e o número do procedimento, o número sindicância 012/2020, o presidente do processo, qual que é a situação do processo, no caso que ele está em andamento e fica em verde. Nós podemos aqui colocar a denúncia. Nós temos aqui um campo denúncia que depois eu vou apresentar para vocês como que funciona essa parte da denúncia. E temos aqui o motivo da abertura do processo. Lembrando que tudo que vai ser apresentado aqui são nomes fictícios, são processos fictícios apenas para nós podermos fazer essa apresentação. E logo aqui abaixo nós temos os andamentos do processo. Então, por exemplo, este andamento aqui ele foi automático a partir do momento em que nós criamos um processo, automaticamente é gerado este andamento. Nós podemos também pesquisar, por exemplo, este mesmo processo aqui, em vez de pesquisarmos pelo nome, pesquisarmos pelo processo. Veja. Nós já temos aqui o número do processo com as mesmas informações. Vamos pesquisar por outro número de processo. Nós vimos agora quando pesquisamos por número de processo, ele nos apresenta quantas pessoas estão respondendo esse mesmo processo. E aqui nós podemos ver que tem duas pessoas respondendo esse processo, ou que responderam esse processo, que no caso aqui ele está arquivado. Clicando, temos as informações do processo. Nós temos aqui também nessa janela lateral, nós teremos as informações de todas as portarias que temos nesse processo. Então, se fosse um processo que houvesse nele muitas portarias, todas elas seriam elencadas aqui nesta janela e ao clicar sobre essa portaria, nós iríamos vê-la ou ter algumas informações a respeito desta portaria, o número da portaria, a data da publicação, ou o processo em que ela se refere, o tipo de procedimento, ok? E nós poderíamos até mesmo ver a portaria, se ela estivesse digitalizada e numa pasta do sistema, ao clicar em ver portaria, seria possível vê-la na íntegra. Voltando aqui, nós continuamos apresentando o menu onde nós temos as opções de trabalhar com o aplicativo. Aqui nós temos os usuários, onde nós fazemos o cadastro de usuários, a troca de senha também, se for necessário, toda a parte que gerencia os usuários. Nós temos também a parte dos servidores. Aqui é onde nós cadastramos os servidores e todas essas telas é importante salientar que elas funcionam tanto quanto para fazer lançamentos quanto para consultar. Se porventura eu digitar um nome e der Enter, ele vai trazer todas as informações que já estão armazenadas a respeito deste servidor. Inclusive, por exemplo, o comportamento do servidor, ok? Em qual classe ele se encontra, ou seja,
N informações, isso fica a critério da empresa ou do órgão que for adquirir o programa, o aplicativo. Nessa parte, que é a parte de lançamentos, aqui realmente é o coração do programa. É nessa área de lançamento que nós trabalhamos com todas as informações que são necessárias para alimentar o sistema de processos das corregedoria ou das comissões de sindicância. Então vejamos, nós temos aqui várias opções, mas eu gostaria de começar falando da denúncia. Obviamente que um processo ele nasce formalmente através de uma portaria, mas antes da portaria pode haver uma denúncia que dê ensejo a uma portaria para que aconteça, para que surja o processo. Então, nós temos aqui, clicando em denúncia, você vai ver essa tela, lançamento de denúncia. E aqui é onde realmente nós vamos trabalhar, começar a trabalhar com a denúncia. Lembrando que as telas são de lançamento e consulta. Então vejamos, eu poderia lançar aqui um número de portaria e um número, desculpa, de documento, e se esse documento porventura existir, você vai ter então todas as informações a respeito dessa denúncia. Então você tem um campo aqui onde você pode colocar o nome do denunciante, o telefone para posterior contato. Você vai colocar aqui o assunto do que se trata essa denúncia, né? Então você vai descrever nas suas palavras do que se trata, e aqui nós temos o número de processo. Lembrando que quando nós deixamos isso em branco, não há problema. Então nós podemos deixar qualquer campo aqui em branco, qualquer campo, como por exemplo aqui do processo, e podemos dar continuidade, porque às vezes a denúncia ainda não tem um processo. Esse campo ele pode ser posteriormente, quando for decidido abrir o processo, então ele pode então ser vinculado, e eu vou mostrar mais à frente como é que ocorre isso. A partir do momento que se digita o número do processo nesse campo, ele fica vinculado e vai aparecer essa informação justamente naquele campo onde nós estávamos comentando que ele vai poder aparecer. Você tendo essa informação já logo nas consultas rápidas, você pode então entrar lá na tela da denúncia e aí fazer uma pesquisa. Se de repente você precisa entrar em contato com o denunciante, então você já vai poder ter aqui em mãos várias informações a respeito dessa denúncia. Ok, com denúncia ou mesmo sem a denúncia, nós já podemos dar então andamento, e se for decidido a abertura de um processo, nós pressupomos que isso vai acontecer através da abertura de uma portaria. Então você vem em lançamentos e portaria, você já confeccionou a sua portaria, agora você vai poder lançar a sua portaria. Então você vai fazer aqui todos os lançamentos necessários. Nós adotamos o padrão de 3 dígitos barra 2020. Lembrando que não é necessário digitar as barras. Vou colocar uma portaria aqui existente. Veja, você já tem todas as informações. Se essa portaria não existisse, não haveria essas informações. E você então poderia fazer um lançamento de uma nova portaria colocando todas essas informações aqui. Nós temos também, muito interessante falar, que as portarias, todas elas quando lançamos, elas têm prazo. E dentro desse prazo nós temos um controle de prazo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Você tem essa tela de lembrete, e nessa tela, quando você, por exemplo, faz um sobrestamento ou ocorre uma prorrogação de algum processo, você vai ver aqui o número desse processo, do que ele se trata, se é um sobrestamento, uma prorrogação, o número do documento, e de qual processo esse documento está se referindo e qual é o prazo final. A partir do 5º dia para o final do prazo, começa a aparecer na tela esses lembretes, e eles vão até o último dia do prazo, depois eles desaparecem sozinhos. Então,
lembrete, essa tela é para você não perder os prazos. Ele te ajuda a controlar os prazos e você não vai perder. Da mesma forma, ocorre com outro ponto que nós temos muito interessante aqui, que é o lançamento de documentos. Esse lançamento de documentos, ele controla intimações e notificações. Então, se for expedido uma intimação, uma notificação, você vai ter aqui aquela numeração com 3 dígitos barra ano. Você vai ter outras informações, o número do processo a que esse documento está vinculado, e ele também vai gerar aqui uma quantidade de dias que você poderá colocar do que se trata, uma intimação com 10 dias ou com 5 dias, e a partir do momento que estiver restando aí 3 dias para o final do prazo, ele também vai aparecer. Então você vai ter nessa tela de lembrete aqui especificado se é uma intimação ou notificação, o número dessa notificação, de qual processo ela se trata e qual é o prazo final. Tudo isso para que você possa ter um controle dos prazos e você não mais vai perder prazos dentro do processo. Então, lembrando também que vários desse procedimento, quando realizados, eles geram andamento automaticamente. Então, você vai ter os andamentos dos processos, muitos deles feitos automaticamente. Mas você também pode vir aqui na tela de lançamentos em andamento e digitando o número do processo, você vai poder ter aqui as informações a respeito do andamento e você poderá então digitar o seu andamento, clicar em adicionar e você vai ter esse andamento já lançado no processo. Nós podemos então fazer, após a confecção da portaria, o lançamento do processo. Então, através do número da portaria, nós, ao digitar o número da portaria, ele vai já trazer o número do processo e nós vamos lançar as informações necessárias. Poderemos colocar, então, o nome das pessoas, né? O nome de guerra das pessoas que estão respondendo esse processo. Então, aqui nessa tela, nesse vídeo, não vou entrar em maiores detalhes, mas você vai ter aqui todas as informações que você precisa, você vai lançar. Serve tanto para fazer o lançamento, quanto para fazer as consultas. Nós temos também aqui ainda a opção de lançar os julgamentos. Toda vez que você tem um processo, eu vou apresentar um que, obviamente, ele já está em curso, já tem uma sentença a respeito. Veja, como serve também, como eu disse, todas as telas são para lançamento e consulta. A partir do momento que eu digitei aqui um que já foi lançado, ele nos apresenta, mas é para nós termos uma visão de como funciona. Você vai ter aqui o nome de guerra, o nome de quem responde, a data, né, do julgamento, o BI, ou seja, um documento de publicação desse julgamento. E aqui você vai digitar tudo o que você achar necessário, ou você pode copiar e colar aqui de um documento Word, também aqui nessa parte. Enfim, você faz da maneira que você achar melhor. Da aplicação das punições, o que foi feito. Então, você poderá digitar tudo aqui. Ao final, clique em alterar julgamento ou salvar novo julgamento e você vai aí ter todos os seus procedimentos registrados. Você pode fazer tudo isso, todo esse controle dentro do aplicativo. Então, outro ponto que merece destaque é a questão dos relatórios. Veja, você vai ter aqui a opção de relatórios e você pode fazer a pesquisa por servidores, por processos ou por portarias. Você seleciona, por exemplo, aqui vamos selecionar portarias e vamos escolher um período. Aqui nós vamos escolher a partir do dia 1º de julho de 2020 até a data atual, que é automática. Ao clicar em pesquisar,
ele vai nos trazer todas as portarias que foram confeccionadas a partir do dia 1º de julho. E você vai poder, obviamente que nós temos aqui apenas uma portaria, mas você pode ter milhares de portaria aqui, muitas portarias. Você pode ter então, clicando aqui em salvar em PDF, automaticamente aqui o sistema ele vai gerar um documento em PDF, ok? E esse documento você pode então salvar ele num pendrive, você pode imprimir, você pode trabalhar, veja, você pode trabalhar com esse documento da maneira que você achar melhor. É um relatório que você vai ter e você pode então aí estar trabalhando com esse relatório, imprimindo ele, enfim, fazendo vários procedimentos com esse relatório da maneira que você achar melhor. Então é um sistema que realmente vale a pena você adquirir, vale a pena você ter na sua corregedoria. Você vai realmente assim extinguir praticamente 90% do trabalho. Se você de repente trabalha aí com planilhas do Excel, ou mesmo o manuseio do processo físico, você vai ter aí uma redução drástica do trabalho que você tem quando você trabalha dessa forma e não tem um aplicativo como o Process para fazer todo esse gerenciamento de processo. Então vale a pena.